A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com você e com sua família. O Dia da Bíblia está se aproximando e este ano queremos tornar essa celebração ainda mais especial. Por isso, a Sociedade Bíblica do Brasil convidou pastores e cristãos dedicados para nos trazer reflexões inspiradoras sobre o tema Reconciliação com Deus e consigo mesmo, o tema oficial para 2025. Hoje, temos o privilégio de ouvir o pastor Ivener Soller. Ele é formado em teologia, mora em São Paulo e é pastor presidente da Igreja Batista do Povo. O pastor Ivener vai compartilhar conosco uma reflexão baseada em Gênesis, capítulo 33, versículos 1 a 4, com o tema Reconciliação como reaproximação. Vamos ouvir com atenção o que ele tem a nos ensinar. E não se esqueça, logo após a reflexão, vamos dar uma dica prática para você e sua igreja celebrarem o Dia da Bíblia este ano. Olá, meu querido, tudo bem? Eu quero ler um texto das Escrituras Sagradas que está no livro de Gênesis, no capítulo 33, a partir do primeiro verso, que diz assim: Jacó ergueu os olhos e viu que lá estava Esaú, aproximando-se com 400 homens. Então dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente deles e curvou-se até o chão 7 vezes, até aproximar do seu irmão. Esaú correu ao encontro de Jacó, agarrou-lhe ao pescoço, abraçou-o e o beijou. Ambos choraram. Veja, meu querido, que relato comovente. Esse relato é um relato comovente porque fala do reencontro de 2 irmãos que estavam afastados, de 2 irmãos que tinham o seu relacionamento rompido, de 2 irmãos que um dia eles compartilhavam a sua vida ali no ambiente familiar. Então, eles trabalhavam juntos, eles comiam juntos, talvez quando crianças brincavam juntos, eles compartilhavam a vida ali em família. E, de repente, algo acontece que rompe este relacionamento. Aconteceu que Jacó que até então, até essa época, era conhecido como um homem usurpador, enganador. O que acontece é que um dia Esaú chega com muita fome na sua casa e a palavra do Senhor nos diz que Jacó oferece um prato de comida e diz a ele o seguinte: olha, eu vou dar esse prato de comida, mas eu quero a sua primogenitura, eu quero o direito de ser o primogênito. Jacó, olhando para aquela situação, Esaú olhando para aquela situação, diz assim: o que me adianta o direito da primogenitura? Eu estou com tanta fome, eu vou morrer aqui, vai me dar esse prato logo. E ele vai e realiza este negócio ali com Jacó. O tempo passa, o pai de Jacó e Esaú, Isaque, ele chega então à sua velhice, fica cego. E quando era o tempo então de Isaque abençoar o filho primogênito, para que ele fosse o líder daquele clã familiar, a palavra do Senhor nos diz que Jacó, de uma forma enganosa, ele engana o seu pai, e o seu pai então ora por ele, Jacó, e não Esaú. Então, através deste ato, o que aconteceria? O que era esse direito da primogenitura? Isso daria a ele liderança espiritual, isso daria a ele liderança familiar. Ele seria o administrador da casa, então ele seria o administrador da herança do seu pai. Isso traria um status assim diferenciado na vida de Jacó. E sabe o que eu vejo? Eu vejo uma certa ganância na vida de Jacó. Eu vejo que Jacó ele foi levado assim por sentimentos obscuros,
pecaminosos, e a prova disso que gerou tantas consequências. E a palavra do Senhor então nos diz que houve ali este rompimento. Jacó, ele, através da sua ganância, ele causa um rompimento familiar. Veja como as pessoas podem ser levadas por muitas circunstâncias a cometerem os maiores erros possíveis. Ganância, desejos obscuros do coração, a impulsividade, até mesmo a falta de domínio. Sabe aquele momento com a falta de domínio? Então vem aquelas palavras duras, ríspidas, palavras que ferem. O egoísmo, a falta de interesse pelo outro, a competitividade. Veja, esses são alguns sentimentos ou atitudes que geram feridas profundas na vida das pessoas e, consequentemente, relacionamentos rompidos, quebrados. É tão triste ver esse tipo de coisa acontecer. E assim foi na vida de Esaú e Jacó, como isso aconteceu na vida de um casal que talvez você conhece, Adão e Eva, mas não simplesmente com eles, mas com o Deus Todo-Poderoso. Eles tinham um relacionamento com Deus. A palavra do Senhor diz que eles falavam com Deus na viração do dia. A serpente veio e ela disse assim: olha, na realidade vocês podem comer desse fruto da árvore, e se vocês comerem deste fruto, os olhos de vocês serão abertos. E eles tomaram uma decisão, comeram do fruto, e o relacionamento com o seu Deus foi rompido. Bom, quais foram as consequências na vida de Esaú e Jacó? Após Jacó enganar o seu pai, roubar a bênção da primogenitura, ele foge. Então ele rompe com o seu irmão, ele foge e ele vive anos longe. E agora deixa eu dizer algo para você. Mesmo depois de tudo isso que aconteceu, Jacó prosperou. A palavra do Senhor nos diz que ele prosperou financeiramente. Após esse ocorrido, ele teve uma visão. Ali ele viu aquela escada e Deus falou com ele e Deus confirmou que ele seria o patriarca. Deus confirmou um chamado para a vida dele. Então veja, me parece que a vida financeira, até mesmo a vida ministerial dele, não havia mudado muita coisa. Mas, com certeza, a vida dele estava incompleta. Havia um ponto inconclusivo na sua vida. Havia uma área que precisava ser consertada. Havia aquele incômodo de algo mal resolvido. Você conhece esse incômodo? Sabe esse incômodo assim de que algo está mal resolvido? Quem sabe tem muita coisa dando certo na sua vida. Quem sabe você está prosperando financeiramente. Quem sabe você está até exercendo boas ações. Quem sabe até exercendo um serviço na sua igreja local. E sabe, a sua vida está andando, a sua vida não está parada. Mas existe algo mal resolvido na sua vida. Isso mexe com você. Isso lá no fundo corrói o seu coração. Aquele sentimento de algo que não está bem resolvido. Quantas consequências as pessoas enfrentam por causa de relacionamentos rompidos, não é verdade? Quanta tristeza, quanta dor, quantas feridas. Talvez hoje você viva tantas consequências. Quem sabe hoje você inclusive esteja vivendo dificuldades de relacionamento com as pessoas e isso tudo tem uma origem, quem sabe lá atrás. Um relacionamento rompido com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com alguém, enfim. E isso é como uma sombra sobre você. É como uma nuvem sobre a sua vida. Você sabia que algo aconteceu assim também lá no Jardim do Éden? Sabe, só que lá no Éden,
quando Adão e Eva tomam aquela decisão, foi tão catastrófico. Houve ali um corromper do homem em todas as áreas da sua vida. Ele se degradou em todas as áreas da sua vida. Na sua vida física e espiritual. Morte física e espiritual veio ao mundo através deste rompimento do relacionamento do homem com Deus. Eu não sei como você está. Além dos seus relacionamentos familiares, eu não sei se talvez o seu relacionamento com Deus esteja rompido. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Bom, mas veja, o texto que nós lemos nos traz um relato deste reencontro, desta reconciliação para uma reaproximação destes dois. Então a palavra do Senhor nos diz que depois de muitos anos separados, Jacó irá então se encontrar com seu irmão, ele se encontra com seu irmão, mas antes dele se encontrar com seu irmão, ele tem um encontro com Deus. A palavra do Senhor diz que Jacó estava no lugar, no Val de Jaboque, e ali ele teve um encontro com alguém. Ele luta com um anjo. E esse anjo deixa uma marca na vida dele, no céu, na sua coxa. E ali, então, Jacó tem um encontro profundo com Deus. Veja, um homem que tinha um ministério, um homem que tinha a sua vida, mas um homem que faltava-lhe algo, e um dia ele então tem um encontro com Deus. Quando ele tem um encontro com Deus, a sua perspectiva muda. A sua vida muda completamente. Com certeza, então, ali ele percebe que é necessário consertar as coisas. Então, aquele homem que antes, lembre-se, antes um usurpador, um enganador, um homem que se aproveitou da vulnerabilidade do seu irmão, um homem que enganou o seu próprio pai. Veja as coisas horríveis, que tipo de homem horrível que Jacó estava sendo. Agora Jacó tem um encontro com Deus. E agora aquelas atitudes já não condizem mais com a sua vida. A palavra do Senhor diz que ele, por 7 vezes, ele se curva. Veja um sinal de humildade, de quebrantamento, de contritamento. Ou seja, ele se humilha, ele pede perdão. Agora, a partir deste momento, não haveria mais aquela nuvem. A partir deste concerto, não haveria mais aquele sentimento de que está faltando alguma coisa. Agora ele se torna um homem completo. Sabe, talvez você tenha esse sentimento de que algo está faltando. Tanto nos seus relacionamentos interpessoais, como no seu relacionamento com Deus. Talvez Deus esteja falando com você, quem sabe nesta hora falando ao seu coração, dizendo assim, será que não é necessário uma mudança de atitude? Sabe, não é fácil a gente quebrar o nosso orgulho, não é fácil a gente pedir perdão, não é fácil a gente perdoar, mas este é um princípio que Deus quer que a gente siga. E para que você tenha paz com os homens, em primeiro lugar, é necessário ter paz com Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter a reconciliação com Deus. Para que então nós pudéssemos nos reaproximar de Deus e nos relacionar com Ele. Então, Jesus é a ponte. Jesus é o caminho, Jesus é a porta para que eu possa chegar até Deus, me reconciliar com Deus.
E a partir daí, então, a minha vida, ela é mudada, ela é transformada. Sabe, o Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem. O Evangelho não é apenas uma história, o Evangelho não é uma filosofia de vida. O Evangelho, ele traz transformação. Deixe o Evangelho de Cristo entrar na sua vida. Deixe este relacionamento com Deus fluir através de você. Então, reconciliado com Deus, você irá se reconciliar com as pessoas. E então você poderá viver em paz. Você poderá viver agora não com uma nuvem, não com aquele sentimento de uma vida incompleta, mas você poderá viver com o sentimento de uma vida plena. Ah, quão bom é, quão maravilhoso é viver uma vida plena. Que o Senhor te abençoe, meu querido. Que a graça de Deus esteja sobre você. Que a graça de Deus esteja sobre você, para você viver em comunhão com Deus e em comunhão com as pessoas. Deus te abençoe. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Hoje aprendemos muito sobre o poder da reconciliação quando ouvimos sobre a história de Saul e Jacó. E essa mensagem não pode ficar só conosco. Precisamos compartilhá-la, porque a palavra de Deus transforma vidas, trazendo reconciliação com Ele e consigo mesmo. Aqui vai uma dica especial para celebrar o Dia da Bíblia em sua igreja. Oração pela Bíblia. Neste Dia da Bíblia, queremos convidar você, a sua igreja, a sua família para orar pela Bíblia, de uma maneira especial, pedindo para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas no mundo. E que tal você chamar, convidar um surdo, talvez na sua igreja, que saiba a Libras, a linguagem brasileira de sinais, para que faça uma oração, enquanto um intérprete transforma isso para que a gente possa entender a oração. Convide um surdo e você vai ver essa experiência maravilhosa de ver uma pessoa surda também louvando a Deus através da oração. Gostou do programa de hoje? Nos vemos no próximo e muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe você e sua família.